meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus. Tramaram a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos, irmãs, reunidos nesta quarta-feira para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia. Como é bom estarmos em comunidade, como é bom formarmos esta família, a família dos batizados, como é bom, sobretudo, estarmos reunidos aqui para nos alimentar da Palavra de Deus, para nos alimentarmos também da Eucaristia, o pão da vida, o pão do céu. E quanto mais nós comungamos, mais nós vamos elevando aos céus o desejo sincero de também nos tornarmos Eucaristia no mundo. E como é necessário, como é urgente sermos Eucaristia aonde quer que nós nos encontremos. Eucaristia que é partilha, ação de graças, missão, doação, entrega. Quando comungamos, nós assumimos essa responsabilidade de sermos homens e mulheres eucarísticos lá fora, no mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos vendo na liturgia da palavra nesses últimos dias alguns embates, algumas contendas de Jesus com algumas pessoas. Jesus hoje entra na sinagoga mais uma vez. Sinagoga que é o lugar do quê? O lugar do culto, o lugar da oração, o lugar do aprendizado também sobre as leis. Ali é o lugar propício para poder, de certa forma, fazer esse encontro com Deus. Mas aqueles homens, muito mais do que buscar fazer um encontro verdadeiro e íntimo com Deus, eles estavam com os olhos fixos em Jesus, não para buscar segui-lo, não para buscar amá-lo, não para criar dentro dos seus corações os mesmos sentimentos que Jesus possuía. Mas aqueles homens estavam com os olhares fixos em Jesus para arrumar alguma forma de poder condená-lo. Mas por que queriam condenar Jesus? Porque Jesus era o grande libertador do povo oprimido. Nós temos hoje a imagem de um homem da mão seca. Podemos dizer que este homem da mão seca representa a comunidade, a todos nós. A mão é a ferramenta do trabalho. Podemos dizer que é a ferramenta também da missão. A mão desenvolve grandes tarefas, grandes obras.
A mão é símbolo do dinamismo. Aquele homem estava com a mão seca, paralisada. Ou seja, ele não estava produzindo frutos. Aquele homem estava talvez fadado ao comodismo, ensimesmado, fechado, não estava de certa forma correspondendo aos anseios de Deus para a sua vida. Muitos o excluíam, muitos não queriam inseri-lo na comunidade. Naquela época de Jesus, tal qual a nossa época, ainda se é muito excludente, né? Excluía-se muito as pessoas, colocava-se algumas, vamos dizer, taxava-se demais as pessoas. Essas são boas, essas podem, essas não podem, essas devem ficar lá, essas devem ficar aqui. Jesus, ao invés de excluir, Jesus inclui, vem para o meio. É o que Jesus vai dizer no Evangelho para aquele homem da mão seca, um homem enfermo, um homem paralisado. Vem, volta, se coloca no meio, se coloca no centro. Você faz parte desta comunidade. Jesus queria, como quer também fazer com cada um de nós, a cura. Mas era sábado. E aqueles homens estavam com os olhares ainda mais fixos em Jesus por ser sábado. E para o povo judeu, o sábado é sagrado, como o domingo deveria ser sagrado para nós cristãos. O sábado era sagrado, não podia se fazer nada naquele dia. Mas aí Jesus faz uma pergunta muito óbvia, uma pergunta de resposta muito clara. É permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? É claro que sempre o bem deve se sobressair. Mas aqueles homens ficaram calados, não deram uma única palavra. A resposta mais clara e objetiva seria o bem, mas mesmo eles sabendo, não disseram uma só palavra. Jesus se entristece, irmãos e irmãs, pela dureza do coração daqueles homens. Também nós muitas vezes somos assim. Nós temos dificuldade em incluir as pessoas. Nós temos dificuldade em fazer a pessoa se sentir valorizada, acolhida, amada. Como dizia no domingo, às vezes as pessoas acham que santidade é apenas aquelas, ou melhor, que santos são aquelas pessoas que mais rezam. Podem ser, mas também pode não ser. Nós podemos rezar o dia inteirinho, não perder uma missa, mas mesmo assim não sermos santos. Porque lá fora, no mundo, ou até mesmo aqui dentro, ao invés de viver os valores cristãos, nós estamos aqui, no mais íntimo de nós, aumentando o desejo de juízo na pessoa, de exclusão da pessoa, de não acolhimento da pessoa. Ao invés de falarmos bem, exaltarmos as virtudes, nós valorizamos mais os pontos negativos das pessoas. Nós não vivemos o amor, não vivemos a fraternidade, não vivemos a caridade, não vivemos a justiça. Então aqueles homens, por mais que estavam no lugar sagrado, na sinagoga, no lugar da religiosidade, do culto, da lei, o coração daqueles homens estava completamente distante. Uma coisa dava descrédito à outra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tal qual Jesus no Evangelho, em resumo, ele vai dizer que o amor se sobressai a qualquer situação. Acima de qualquer coisa sempre estará ali o amor, que é símbolo do serviço, da caridade. Que nós possamos também pensar desta forma. Acima de qualquer coisa, que na nossa vida se faça presente o amor. Amemo-nos mais uns aos outros. Acolhamo-nos mais uns aos outros.
Vamos nos servir mais uns dos outros, uns dos dons dos outros. E assim nós poderemos sonhar com uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos. E que Maria Santíssima, Mãe de Deus, nossa Mãe, possa também nos auxiliar nesta árdua empreitada. É fácil ser cristão? Não é não? Mas é necessário. É fácil ser cristão? Não é. Mas é necessário para que possamos ser dignos realmente do céu, da eternidade. Então vamos buscar viver cada vez mais o amor na nossa vida. Ao invés de sermos homens e mulheres da exclusão, homens e mulheres que pregam aí a divisão, a separação, a falta de perdão, o ódio, vamos viver, acima de qualquer coisa, o amor. O amor que integra, o amor que atrai, o amor que realmente dignifica a vida humana. E assim nós vamos construindo, já aqui, um reino muito melhor, o reino que o Cristo mesmo pregou para que pudéssemos viver. Que assim seja. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, irmãs. Momento agora das nossas